Bom dia a todos, a todas. Me chamo Jefferson Sales. Eu estou hoje aqui a participar com vocês desse evento. Vou discutir um pouco com vocês a importância da afetividade na educação infantil no âmbito da aprendizagem. Vou fazer minha audiodescrição para a comunidade cega e para aqueles que não estão podendo me ver, tá? Eu estou sentado, a fundo tem algumas prateleiras com livros, o fundo é branco, tá? Prateleira em cor marrom. Sou de estatura média, branco, meio que avermelhado, uso barba, tenho olhos claros e estou vestindo uma blusa azul, ok? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da afetividade na educação infantil. E antes eu vou também me apresentar, minha trajetória profissional e acadêmica. Sou licenciado em Filosofia pela UES, sou licenciado em Pedagogia pela Uninter, mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Tenho 21 anos de experiência docente na educação básica e 14 na educação superior. Vou pedir licença a vocês agora para desenvolver a nossa discussão por meio de alguns slides. Ok? Então, nossa discussão hoje, ela se pauta no seguinte tema: a afetividade na educação infantil, a importância do afeto para o processo de aprendizagem. Então, nós somos seres humanos, os seres humanos necessitam de agregação, né? E temos o afeto como uma das caracterizações mais, vamos dizer assim, marcantes da nossa espécie, né? Como mamíferos, como a maioria dos mamíferos também são, trazemos o afeto desde a concepção, né? Da construção como feto, né? Até o nome afeto também tem relação com isso, né? Desde a nossa concepção até a nossa formação fetal, nós temos o âmbito do afeto que nos acompanha até a nossa morte. Porque nós somos construídos, interligados com outro ser, né? No caso, a nossa mãe e também, por consequência, o nosso pai. O processo do afeto, ele caracteriza a própria constituição do humano, né? E esse afeto, ele traz para nós marcas importantes no sentido do neurodesenvolvimento e no processo de aprender. Ok? Eu vou me dirigir agora ao próximo slide para a gente dar continuidade. Vou colocar aqui em tela inteira para vocês terem uma visão bem mais ampla. Então, no universo da educação infantil, o âmbito do afeto, do cuidado, da atenção para aquele ser que está em construção, ele é muito marcante, muito que necessário. Processo de evolução humana, processo de constituição da própria natureza de ser gente, ser pessoa, ser humano, né? Esse ser humano que nós somos, nós temos o afeto como uma característica muito marcante. Já coloquei. E muitos estudiosos da educação, da psicologia, da medicina, eles perceberam essa importância desse mecanismo para a nossa construção e desenvolvimento. E entre eles nós temos Piaget, né? Epistemólogo, que tratou e desenvolveu uma teoria, né, que faz os diversos estágios do processo de aprendizagem, da construção do próprio ser, nesse universo na busca pelo objeto, pelo entendimento de si próprio. Então, nós temos também o Vygotsky, sócio-interacionista, que traz também
toda uma teoria de desenvolvimento no âmbito social, né? E o Vygotsky também tem grande apreço pela afetividade, desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos a Maria Montessori, né? E também, em seu conjunto de teorias, apresenta a dimensão afetiva como muito significativa no processo de desenvolvimento cognitivo, emocional do ser humano, da criança, vamos dizer assim. E por último, nós temos o Vallon, que ele traz uma espécie de construção dessas diversas teorias, traz o afeto como força marcante para o movimento, para o desenvolvimento da pessoa humana, para o crescimento da criança de forma saudável. Eu vou dirigir a minha apresentação na figura do Henri Vallon, tá? A biografia dele vocês podem encontrar, que vocês queiram encontrar, não vou falar da biografia dele, mas ele é formado em filosofia e também tem formação em medicina. E aí, quem tiver mais curiosidade, vai buscar informações mais específicas do Henri Vallon. Ele é o cerne dessa apresentação no campo da nossa discussão. Afeto, desenvolvimento e aprender. A afetividade no desenvolvimento humano, especialmente na educação infantil, envolve o acreditar que a criança é capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma nas resoluções de problemas em sua vida e ser socialmente participativo ao interagir com o meio. Nós aprendemos a ser afetivos. Nós temos a memória genética do afeto, mas também temos a memória genética do desafeto. O que fazer diante disso? É muito perceptível entre muitas pesquisas que as experiências não afetivas, elas são marcadores de não desenvolvimento. Seja para a criança, seja para o jovem, seja para o adulto. O desafeto, ele é um marcador de negação e de, vamos dizer assim, de atraso. Então, nós não nascemos totalmente afetivos. Nós temos as memórias afetivas, elas precisam ser desenvolvidas dentro do contexto das nossas relações sociais. Inicialmente na família, depois nos grupos da escola, na igreja, os grupos sociais mais amplos, né? Os esportes e assim vai. Então, o professor da educação infantil, ele tem que ser o profissional do afeto. Não é que ele vai ser a mamãe da criança ou o papai. Mas ele vai tratar essa criança como criança, né? Diante do universo infantil que ela tem. Diante do seu desejo de crescer, desejo de conhecer e desejo de ser cuidada e amada. Então, o profissional da educação infantil, ele deve ter a marca da afetividade como, vamos dizer assim, pano de fundo em toda a sua imagem maior. Ser afetuoso, ser atencioso, ser cuidadoso ao lidar com a criança. Isso vai abrir um caminho para uma relação positiva de crescimento para ambos, tanto para o professor, como para a criança, como para o aluno. Então, a afetividade, ela marca sensibilidades internas, como dizia Valor. Sensibilidade interna, ou seja, a subjetividade do indivíduo, né? Aquilo que está no interior dele,
aquelas marcas mais, vamos dizer assim, significativas que aquela pessoa traz, que muitas vezes nós chegamos até a ignorar, né? O mundo social, ou seja, a construção da sociabilidade, ela é muito, para muitas pessoas parece ser uma coisa simples, inerente ao ser humano, mas as questões sociais hoje, essa interação social, ela é marcada por muitas dificuldades para muitas pessoas. Então, a criança vai aprender a ser social e a lidar com o desafio do social também, ao ser tratada com afeto e cuidado dentro das suas dúvidas e dificuldades de construção. E, por fim, a construção da pessoa, que envolve todo esse contexto que eu coloquei. Construir uma pessoa não é apenas vê-la crescer em tamanho, como se aquele, ai, como tá, é tão interessante, fala como seu filho cresceu. Cresceu em tamanho, em um aspecto físico, mas o crescimento interior, crescimento social, o crescimento psicoafetivo, isso está associado a esse crescimento físico. Então a gente tem que ter cuidado. Construir uma pessoa é não só essa imagem externa, ela é o interior. E o professor de educação infantil, ele tem que estar ligado nesse contexto da interioridade da criança. Conhecer, saber o que ela sente, interagir com o que ela gosta, descobrir o que ela tem de interessante, o que ela tem de diferente, né? Toda criança tem seu contexto diferente. E, do outro lado, nós temos a inteligência totalmente interligada com o desenvolvimento afetivo, que está marcada pelas sensibilidades externas, que vai tratar com o objeto, o que está fora, com o meio, com o ambiente, né? Tem o mundo físico como motivador e como objeto de conquista, e a construção do objeto. Dentro dessas duas conexões está o professor da educação infantil, que vai ser o mediador entre a sensibilidade interna da criança e a sensibilidade externa dessa criança. Entre esse mundo social que ele vai construir com as pessoas e também com o mundo físico, que a sua inteligência vai ser capaz de articular. E que vai se construir como pessoa a partir também do domínio do objeto do conhecimento. Quem está no meio disso tudo é o professor da educação infantil, é o educador infantil, que vai fazer a sua arte, seu profissionalismo, ao articular essas duas vertentes: afeto, cognição, afetividade e inteligência. A afetividade, ela envolve as emoções, que é de natureza biológica, dos sentimentos, das vivências humanas, do desenvolvimento da fala, que nos possibilita transmitir ao outro o que sentimos. Então, a afetividade, ela traz o mais profundo do que nós temos, que são as emoções. Emoções vêm de emoções, vêm de movimento, né? Vem daquilo que nos move. Mas emoções, elas podem também não nos mover, ela pode nos paralisar. Se ela for marcada por desafeto, ela, em vez de fazer o movimento, ela vai fazer o processo de paralisação, de amortecimento, ou então de estagnação. Ela tem uma natureza biológica, que é do próprio do ser humano, é da própria constituição da nossa espécie. Traz o sentimento, traz as vivências humanas, traz o aspecto que nos caracteriza mais como ser humano, que é o desenvolvimento da linguagem, da fala. Que a partir daí nós podemos expressar essas emoções, apresentar para o outro o que pensamos, o que sentimos, o que nós somos, e podemos receber do outro tudo isso. Aí está a grande questão.
Apresentaremos com afeto ou apresentaremos com desafeto? Receberemos com afeto ou com desafeto? Então, a afetividade, ela é uma mola de movimento, né? Ela faz com que o ser humano, a criança, ela se sinta envolvida em situações positivas, em sentimentos positivos, em autoconfiança em si mesmo. E dentro do universo dessa questão, se constrói a personalidade do indivíduo por meio dessa conexão, afetividade e inteligência, por meio daquele jogo, sensibilidade interna e sensibilidade externa, busca pelo objeto, busca de autoconhecimento, né? E aí esse movimento vai construindo nossa personalidade da criança, que não pode estar desassociada da sua própria vivência, da sua existência em si. Ela passa a se conhecer, ela passa a se questionar, ela passa a desejar o que quer a partir do afeto com que é recebida e com que é motivada. A sua inteligência se aflora para a busca do objeto, porque aquele que mediou essa busca conquistou a confiança dessa criança, conquistou o seu afeto. E aí ele vai, nessa construção do objeto e de si mesmo, forjando a sua personalidade. É assim que nós estamos conseguindo, somos hoje. Foi a partir dessa construção, né? A partir dessa percepção entre afeto e inteligência nos campos da construção do conhecimento, de forma toda especial na educação infantil, mas que não pode ser desconsiderada na educação fundamental, no ensino fundamental, no ensino médio e no superior, e jamais na educação especial, na perspectiva inclusiva. Porque o afeto é mola de autoconfiança, de troca, de relação, de vínculo positivo entre professor e aluno. A inteligência, segundo Valon, tem no desenvolvimento a função de observar o mundo exterior para descobrir, explicar e transformar os seres e as coisas. Esse conhecimento do mundo decorre da transformação do real em mental, isto é, da capacidade do homem de representar o mundo concreto. Ou seja, a inteligência, ela faz a gente conquistar estar fora, faz a gente desejar aquilo que queremos ser nesse mundo. Conhecer a natureza, conhecer os segredos da natureza, os segredos da ciência, conhecer as implicâncias do mundo social, as questões econômicas, ou seja, essa transformação daquilo que está dentro da nossa caracterização exterior para se desenvolver enquanto pessoa nesse mundo concreto. Então, a inteligência ela nos permite conquistar o mundo, né? Mas ela precisa do ingrediente especial para mover essa massa toda dessa conquista do mundo, que é a afetividade. Que vai ser aquele fermento do bolo para que ele possa crescer e possa aparecer, desenvolver. E aí Valon fala dessas 4 caracterizações funcionais, né, no âmbito da afetividade, da construção do ser. O meio ambiente, a inteligência, a emoção e o movimento.
A sua teoria está fundada nesses 4 pilares. Esses 4 pilares, eles se interconectam na construção do desenvolvimento do ser humano. Ao conquistar o meio, por meio da inteligência, o homem também desenvolve-se a partir da sua parte emocional, a partir do seu afeto, e vai ao movimento de conquista do outro, da vida, do próprio conhecimento. Nós temos um ambiente, temos a faculdade da inteligência, temos o aspecto interior do homem a partir das emoções, do afeto, e temos o aspecto exterior a partir da sinestesia, que o homem vai em busca do conhecimento do outro. Isso tudo deve ser, esses 4 pilares devem ser o centro dos programas de ensino e dos programas de formação de professores para a educação infantil. O professor tem que estar dentro dessa consciência de que é assim que a criança funciona para a construção do conhecimento, para o seu desenvolvimento. Tudo que deve ser planejado deve estar envolvido com o meio que a criança vive, com as capacidades inteligíveis que ela tem, com as articulações afetivas a ela apresentada e com o movimento para que ela possa colocar para fora o que sente, o que expressa pela sinestesia, da qual a criança tem muito, né? E que precisa ser estimulado. Desculpe. A afetividade se constitui como uma das habilidades que os profissionais e as profissionais de educação infantil precisam utilizar para a elaboração das propostas pedagógicas, do planejamento das atividades, da mediação das relações entre os professores e as crianças, entre a criança e a criança, entre a criança e os objetos do conhecimento. Tudo tem que ter marcação afetiva, né? Para que a criança possa interessar-se, buscar, reconhecer, se identificar. Isso com muita alegria, com muito movimento, com muita música, né? Também com muito silêncio, com meditação, para que a criança possa desenvolver a sua própria escuta interior, mas tudo isso no processo de conquista psicoafetiva. Dessa forma, a dimensão afetiva ela é inerente à função primordial das creches e pré-escolas, entre o cuidar e o educar. Isso aí são 2 autores, Cacheff e Garmes, que falam. Tudo que eu estou colocando aqui está fundamentado em autores que são profundos conhecedores da teoria de valor. Fruto dos fenômenos afetivos, surgem interação social, busca pelo outro, construção de amizades, vínculos, articulações colaborativas em grupo, né? Fruto desse fenômeno afetivo, a construção dos objetos culturais, aprender as disciplinas, aprender as questões de higiene, aprender as questões de educação, aprender as noções de cuidado, aprender a desenvolver trabalhos em grupos, a respeitar o coleguinha, tudo isso vai nessa questão do fenômeno afetivo. O fenômeno afetivo leva ao campo cognitivo, leva ao acender da curiosidade, o acender do desejar, abarcar aquele objeto, aquele conhecimento, saber como articular aquilo com a própria vida, né? Querer falar, querer escrever, né? Porque isso aí, o fenômeno afetivo vai fazer com que a criança queira se expressar. Aí vem o desenvolvimento da fala, vem o desenvolvimento da linguagem em todos os seus âmbitos, né? Sejam pela linguagem formal, pela fala, pela escrita, mas pode ser pela dança, pode ser pelo movimento, pode ser pelo uso de tecnologias digitais, e assim vai. E a autonomia de cuidar-se, de cuidar do outro, de entender o papai e a mamãe, de compreender que ela é criança,
de saber qual é o universo infantil, de saber que a afetividade é importante para a construção das relações, e saber que tem que se cuidar porque ela aprende a se amar. Ela está sendo amada, afetuosamente cuidada, e ela vai amar-se a si própria e vai se autocuidar, né? E, por consequência, cuidará dos seus. A presença contínua da afetividade das interações sociais, além da sua influência, também é contínua nos processos de desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, pode-se pressupor que a interação que ocorre no contexto escolar também são marcadas pela afetividade em todos os seus aspectos. Pode-se supor também que a afetividade se constrói como um fator de grande importância na determinação da natureza das relações que se estabelecem entre sujeitos, alunos, né? E os diversos objetos de conhecimento, os conteúdos das escolas, das áreas, e também as perspectivas de desenvolvimento de conteúdos de autonomia, de autoconstrução, de autoconhecimento, bem como na disposição dos alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas, a motivação deles desejarem participar, quererem dar continuidade, quererem crescer e, vamos dizer assim, aderir a essas propostas. Então, para que haja tudo isso, tem que haver o comprometimento do educador infantil em realizar essa mediação com o desenvolvimento cognitivo dos educandos, com práticas pedagógicas enriquecidas, forjadas pela afetividade, para que isso gere interesse dos alunos, interesse de participar, interesse de autocuidar-se, interesse de cuidar do outro, interesse pela escola, pela vida, interesse por ser criança, né? Por se sentir criança e ser uma criança feliz. Isso na educação infantil, mas isso cabe para todas as áreas, para todos os níveis da educação. O sentimento de autoestima, de felicidade, né? Ou de baixa estima, ou de tristeza, é fruto de relação de fracasso, ou êxito nas relações entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito e o mediador do conhecimento. Ou seja, a criança, ela se sente fracassada quando ela não consegue ver-se, vamos dizer, receber aquele olhar de entendimento, de cuidado, de afeto, ou também, a partir daí, por consequência, vai ter dificuldade de aprender. Porque quem leva esse objeto do conhecimento para ela é essa pessoa que está mediando isso. E se essa mediação não for afetuosa, não for positiva, vai ser um fracasso duplo. Fracasso duplo na relação psicoafetiva e fracasso na cognição. Desse modo, a afetividade é prática pedagógica no pensar as condições de ensino e o que ensinar em suas relevâncias. Sua clareza, o como organizar os conteúdos, as atividades para favorecer a interação do educando com o mesmo, e o que fazer em sala de aula, pensar o como avaliar e a qualidade da mediação. Então, a afetividade e a educação infantil é prática pedagógica. É marca de profissionalismo do educador dessa modalidade de ensino, tá? A educação infantil. É prática pedagógica, é marca de profissionalismo da educação infantil, a afetividade. Concluindo, o compromisso do professor-aluno norteado por práticas afetivas leva ao desenvolvimento cognitivo mais afetivo por parte do aluno, pois compreende como as relações afetivas em sala de aula influenciam no processo de ensino-aprendizagem e, por consequência, no desenvolvimento cognitivo de forma positiva, como se dá a influência afetiva nas construções cognitivas, na relação das vivências em sala de aula, na convivência professor-aluno, demonstrando a influência da relação aluno-conteúdo a serem aprendidos. Então, práticas afetivas levam ao desenvolvimento cognitivo,
dos alunos. Então, a afetividade é prática pedagógica que leva e facilita e influencia diretamente o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Ok? Agradeço a oportunidade, tá? Me dada fazer essa discussão breve, mas muito significativa com vocês, sobre a importância do afeto no aprender na educação infantil. E aqui está as referências que vocês podem depois ver com cuidado, tá? E debruçar-se para um maior tempo de estudo, como queira. Agradecimento ao Nick pela oportunidade dada. Um abraço a todos e até o próximo encontro.